Professor, segundo as escrituras, o número do nome da besta é o 666 e diz: quem tem entendimento, calcule o número do seu nome e o que quer dizer, calcule o número do seu nome. E a pergunta dele é a seguinte: o que quer dizer isso, calcular o número do seu nome, professor? 666, Apocalipse diz para calcular o número. O que quer dizer isso, calcular o número da besta? Existe alguma fórmula para calcular e chegar no resultado de quem é a besta? Calcular aqui no contexto bíblico é compreender o significado. Muitas pessoas erraram nesse sentido e começaram a buscar a soma dos 666 em vários nomes e personagens. Isso foi um grande erro, né? Isso é um método chamado gematria, ou seja, pega-se um nome que pode estar em algarismos romanos e descobre-se o valor numérico de cada uma das palavras para chegar-se a um cálculo. Os estudiosos comprovaram que nunca um autor bíblico se utilizou da gematria para poder entender as profecias. Então, muitos encontraram o 666 no nome do imperador Nero. Muitos encontraram até no próprio nome de Ellen White, cofundadora do Adventismo. Muitos encontraram uma suposta tiara papal chamada Vicarius Filii, tudo bobagem, porque nenhum autor bíblico se utilizou da gematria para fazer isso. Então, calcular o número da besta é compreender o significado disso. E eu vou brevemente apresentar aqui para você uma compreensão, uma das interpretações que existem e que são mais aceitas pelo contexto. Bom, em primeiro lugar, a ênfase do capítulo 13 está em dois poderes representados por duas bestas, que vão se unir, haverá uma união entre igreja e Estado, para obrigarem as pessoas a aceitarem um sinal da autoridade do poder representado pela besta. E esta união vai proporcionar um boicote econômico, porque quem não puder comprar e não puder vender, quem não tiver o sinal dessa besta, desse poder, não vai poder comprar e nem vender. O número 666, dentre as interpretações oferecidas, uma delas que é aceita é a seguinte: nós temos que lembrar que na Bíblia, o número 7, que aparece diversas vezes, inclusive no Apocalipse, ele representa a perfeição e a plenitude divina. Já o número 6 representa a imperfeição humana. Por exemplo, o ser humano foi criado, de acordo com Gênesis 1, no 6º dia. Então, quando nós vemos aqui o 666, é uma forma de o autor destacar a rebelião humana na sua força máxima contra Deus. Existem outras interpretações para esse texto, tá? Alguns eruditos, por exemplo, veem também a quantidade aqui, 666 tem a ver também com a quantidade de deuses do panteão babilônico, e esses 666 deuses estavam representados na estátua de ouro que Nabucodonosor mandou construir. Então representaria aqui também um símbolo da idolatria, não só da rebeldia, mas da idolatria em afastar as pessoas do Deus verdadeiro e da adoração ao Deus verdadeiro no seu verdadeiro dia de guarda. Então essas são algumas das interpretações que eu posso lhe apresentar com base no contexto e com base no método historicista de interpretação.